Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? O Elton Jorge, né? Foi meu aluno. Tá dando para ouvir, né, Nauzide? Professora. Vamos aguardar aqui o nosso colega enfermeiro Fabiano Rodrigues, né? Ele deve já estar entrando aqui. Hoje nós vamos ter um bate-papo bem legal sobre os desafios de um enfermeiro no poder legislativo, né? Isso que a gente tenta cada dia mais procurar estar nesses espaços, né? Que são espaços que é da enfermagem também, né? E a gente precisa conhecer um pouco das pessoas que já têm essa experiência, né? Ana Paula, professor Rogério. Então a gente precisa ter um pouco desse olhar também, né? Da enfermagem dentro desse poder legislativo. Então a gente vai esperar o Fabiano aqui entrar para que a gente possa começar a nossa live. A Isamel está colocando, né, que é um grande desafio nesse tema, é um grande desafio da própria profissão, né, se encontrar nesse tema que é tão relevante, que é a questão da gente estar no espaço político, né? E aí é importante a gente estar conversando com uma pessoa que já tem experiência, um enfermeiro, e ele está nesse espaço há algum tempo e podendo, né, de certa forma, nos ajudar para que a gente possa conhecer a experiência, né? Porque a gente fala, né, sobre o poder legislativo, sobre as leis próprias para a enfermagem, mas muitas vezes a gente não tem nenhum representante, né? E o Fabiano, que já entrou aqui, boa noite, Fabiano, tudo bom? Boa Um noite, Tatiana. prazer, Tudo bem? O prazer é meu. prazer. Muito obrigado Deixa eu pelo só convite, viu? Sim, é muito importante. O Fabiano ele representa um grupo muito importante da enfermagem, que é os Gigantes da Enfermagem, e foi através desse grupo que a gente começou a interagir e eu descobri que ele hoje é enfermeiro e vereador, né, na cidade de Nova Viçosa, na Bahia. E, além disso, ele é mestre em saúde coletiva e políticas públicas, porque a gente deve estar nesses espaços, mas também a gente tem que estar preparado para representar o povo como um todo, né? E o Fabiano ele procurou se preparar, né, para que ele fosse um grande representante da saúde, da população e da enfermagem no município de Nova Viçosa, na Bahia. E aí eu queria dar as boas-vindas para ele, agradecer a disponibilidade por estar com a gente aqui nesse momento, né, falando um pouco desse tema que realmente assim, é um tema instigante, como os colegas aqui já estão colocando, essa questão que tem desafios. Para que a gente chegue até o poder legislativo, ele é cheio de desafios. E aí eu queria perguntar primeiro que você contasse um pouco da sua história com relação a essa sua trajetória política. O professor Jairo e Edson entrou aqui, que é um grande representante aqui da enfermagem no Brasil, né, mais só do Piauí, e aí eu estou muito feliz dele estar aqui junto com a gente, tá certo? Então, Fabiano, boa noite. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória na política. Tatiana, boa noite. É um prazer muito grande falar com você, falar com esse povo desse estado, dessa cidade maravilhosa que é Teresina. Já tive a oportunidade de passar férias e viajar um pouco pelo estado de vocês e sou um apaixonado. E agradecer a cada participante da nossa live, de falarmos desse tema tão importante do profissional da área de enfermagem, seja ele enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, que esteja envolvido no processo político das nossas cidades e dos nossos estados. Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu sou do interior da cidade do estado do Rio de Janeiro, precisamente da cidade de Teresópolis. Me encontrei na área da enfermagem. Eu acho que a enfermagem encontrou comigo de um acidente que eu sofri. Acho que dá para vocês perceber
cicatrizes aqui no meu pescoço. Eu sofri um acidente na infância de queimadura. Dentro desse acidente, foram muitas cirurgias, e dentro dessas muitas cirurgias, tive contatos com muitos profissionais da área de saúde e me apaixonei. Minha mãe conta que desde criança, ela fala, quando eu crescer eu quero ser um enfermeiro. Eu acho que isso ficou dentro do meu coração, me formei. Dentro da minha formação, sempre acompanhei o processo de melhoria das condições da enfermagem como um todo. Fui me especializando, trabalhei na área hospitalar, da área hospitalar fui para a docência, da área da docência fui para a saúde pública. Enfim, sou um apaixonado pela nossa profissão e tenho percebido e observado que é muito importante que a gente venha debater as questões do profissional de enfermagem no cenário político e como é importante a gente ter essa vocação extra dentro do nosso currículo de também debater esses espaços, o que nós possamos fazer quanto profissional enfermeiro dentro do contexto político, politizar a nossa profissão no sentido daqueles que têm a vocação, o entendimento e o desafio de estar dentro do processo político representando a nossa profissão. Então, eu sou um apaixonado pela minha profissão. Se eu tivesse que voltar no tempo e escolher novamente, eu escolheria fazer enfermagem. Fiz enfermagem por vocação de trabalhar com pessoas, de cuidar de pessoas. Então, sou muito realizado na minha profissão e dentro desse contexto também tive a oportunidade de ver que era necessário ter profissionais aqui na minha cidade, Nova Viçosa, que representasse a enfermagem, que representasse a pasta da saúde como um todo, mas dando ênfase na nossa profissão. E dentro desse contexto, surgiu aí o movimento gigante da enfermagem, que é uma parceria com o gabinete do nosso senador do estado vizinho aqui do Espírito Santo, Fabiano Contarato, que está aí com a PL, que institui o piso nacional salarial em todo o Brasil, de canto a canto. Nós estamos aí militando nessa força, nessa grande força, que nós possamos ter essa vitória. Mas para isso, Tatiana, é muito importante termos profissionais, enfermeiros, dentro da área da política, para que a gente possa levar as demandas, discutir as demandas e ter o quê? Uma vivência, porque não adianta o profissional adentrar na área da política e não ter a vivência, de ter a história. Qual é o histórico da Tatiana? Qual é o histórico do Fabiano? Qual é o histórico de cada um de vocês que está nos assistindo? Dentro da enfermagem, para que a gente possa ter embasamento para poder lutar por melhorias dentro do Poder Executivo, Legislativo, ou até mesmo dentro de outros órgãos que a gente possa estar ocupando. É bem interessante que você está falando, Fabiano, que realmente às vezes as pessoas pensam, como é que você pensou em estar agora nessa situação de pré-candidato? Então, assim, não é uma questão tão fácil de decidir. Precisa ter coragem, precisa se desprender de algumas coisas para que a gente possa, sim, estar representando, como você falou, a saúde como um todo, mas também a nossa profissão. E isso eu senti muito quando eu estava presidente do Conselho Regional de Enfermagem, e a gente que tinha alguma demanda, algum projeto de lei, a gente ia procurar os representantes da enfermagem, e poucos ou nenhum a gente tinha, né? Tem cidades que a gente tem alguns vereadores aqui no Piauí, que são técnicos, auxiliares, enfermeiros, e tem cidades até que a gente tem prefeitos. A primeira cidade que aprovou as 30 horas para a enfermagem aqui no estado do Piauí foi a cidade de São Gonçalo do Gurgueia, no qual o enfermeiro é o prefeito, né? O enfermeiro que já trabalhava na cidade, ele ganhou a eleição, a última eleição, e em 2017, quando ele tomou posse, o primeiro ato dele, enquanto enfermeiro, a primeira lei
municipal foi a lei das 30 horas. Então, para você ver o quanto que é importante, como o Fabiano colocou, ter pessoas que vivenciam a profissão, que conhecem a profissão de verdade e, com isso, ela pode trazer o retorno para essa profissão, né? O retorno em leis próprias, né? Porque hoje aqui no nosso estado, a nível estadual, nós não temos nenhuma lei própria da enfermagem. Nem aquela lei tipo de dizer que vai ter uma semana oficial estadual de comemoração da enfermagem. A gente não tem. Então, é ruim, porque para que a gente seja reconhecido e valorizado, a gente precisa ter leis próprias, a gente precisa ser reconhecido enquanto profissão para a sociedade. E para que a gente consiga isso, quem faz lei é o Poder Legislativo. E aí eu sempre gosto de trazer isso um pouco da história, né? A gente tem que conhecer os três poderes e saber que muitas vezes as associações, os grupos, né, os gigantes da enfermagem, o MAI, que é o Movimento Ativista da Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, as associações como a ABEM, os sindicatos, eles não podem fazer leis. Leis são feitas no Poder Legislativo, a nível municipal, na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que ter representantes, né, a esse nível, como você aí no nível da cidade de Nova Viçosa, para que a gente possa não só melhorar a enfermagem, mas melhorar a saúde como um todo. Porque a enfermagem, ela tem know-how, não é? Fabiano, para que ela possa defender a saúde. Hoje, aqui no Piauí, a maioria dos diretores de hospitais, a nível estadual, a nível municipal, a questão também dos secretários municipais de saúde são enfermeiros. Então, se a gente tem conhecimento para estar nesse nível de execução das ações, a gente também pode estar pensando melhor as leis para que nosso povo tenha uma saúde melhor. E aí, com relação a isso, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter esse representante da enfermagem na Câmara de Vereadores. Aí, depois que você entrou, como foi essa representatividade? Tatiana, tudo que você colocou aí, eu sou de comum acordo. Nós temos uma oportunidade de ser uma profissão com grande quantidade de colaboradores, tanto no serviço público quanto no serviço privado. E a gente há de notar que nesses últimos anos ou décadas foram abertos muito emprego para a área da saúde, principalmente para a enfermagem, com os programas Saúde da Família, Melhor em Casa, o SAMU, trabalhos de serviços de média e alta complexidade. A partir do momento que se abre um serviço novo, nós temos uma quantidade de profissionais de enfermagem que vai trabalhar. E a gente observa a falta do profissional, né, no meio político, conforme você bem colocou. O colega enfermeiro foi prefeito da cidade, um dos primeiros atos que ele fez foi instituir legislações que representem o profissional de enfermagem. Então, eu, quanto vereador aqui no município de Nova Viçosa, eu encontro uma grande luta essa que eu creio que é em todo o Brasil, porque a nossa categoria ela precisa despertar, ela precisa entender que a gente precisa de ter representante no meio político nos dando uma sustentabilidade no sentido de, olha, se em Teresina eu tenho a Tatiana, que é uma pessoa que tem uma vida como docente, uma vida quanto presidente do Corém, uma pessoa que tem uma articulação dentro da profissão, por que não tê-la ou ter outros também que têm esse perfil representando na Câmara de Vereadores, onde as decisões ou elas são tomadas ou as decisões são provocadas. Quanto vereador aqui do município de Nova Viçosa, eu tenho tido algumas alegrias e algumas tristezas. Por quê? Quando você tem o conhecimento, você sabe que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é necessário ter todos os EPIs necessários para os profissionais de saúde, os profissionais de enfermagem, estejam sendo bem equipados para poder se proteger e proteger bem a comunidade.
Quando você tem um profissional enfermeiro na Câmara de Vereadores, você consegue fazer um projeto de lei, mas um projeto de lei que seja factível a execução dele, que seja factível também que ele aconteça e chegue até o profissional. E muitas das vezes a gente encontra aquela situação de que o profissional, ele é enfermeiro, ele não resolveu o meu problema das 30 horas. Mas ele tem um enfermeiro que não resolveu minha insalubridade. Mas tem um enfermeiro lá na Câmara de Vereadores que não faz nada pela categoria. Só que a categoria precisa compreender que nós vivemos em um país onde o profissional de enfermagem ele é negligenciado pelos poderes, é negligenciado pelos governos dos estados. E eu falo com propriedade. Sou da base do governo do estado da Bahia, mas digo que a enfermagem no meu estado é negligenciada pelo governo, é negligenciada pela maioria dos municípios e é negligenciada pelas câmaras municipais de vereadores. Por quê? Quando o vereador ele traz um projeto de lei e apresenta para os demais pares de valorização da enfermagem, muitas das vezes começa a ter uma disputa muito desnecessária. E aí você precisa ir para o enfrentamento. E quando você vai para esse enfrentamento, Tatiana e todos que estão nos assistindo, muitas das vezes você vai para esse enfrentamento sozinho. Mas por que você vai para o enfrentamento sozinho? É porque os profissionais não querem ir? Não. Os profissionais não podem ir pela forma de contratação nos municípios, que a sua grande maioria são profissionais que estão no mercado de trabalho com contratos que é de indicação política, com contratos que não têm direito a férias, não têm direito a 13º, não têm direito, muitas das vezes, nem da contribuição para a Previdência Social. E aí você, quando está como vereador, você se depara com essa situação que eu estou falando para você. O que você quer? Você quer buscar mecanismo para resolver. E qual é o mecanismo para resolver? É você pegar as leis que já existem, não é fazer nada novo, é fazer com que se cumpra nessa cidade, para que se cumpra nesse município. Então, Tatiana, a gente, como profissional, a gente tem um leque de oportunidades para poder dialogar com o conhecimento de causa e, no mesmo tempo, a gente tem um leque de pessoas que tenta nos parar porque, às vezes, não consegue compreender o real trabalho do profissional da saúde, em especial o profissional da enfermagem. Aí eu queria deixar só um exemplo para vocês, muito rápido. Vou dar um exemplo aqui da minha cidade, Nova Viçosa. Nova Viçosa, ela tem a sua particularidade, ela fica a 850 quilômetros da capital Salvador. É mais fácil você chegar na capital do Espírito Santo, é mais fácil você chegar em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, do que daqui da minha cidade chegar na capital Salvador. E o prefeito daqui, ele fez um credenciamento para contratar profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, assistente social, e esse credenciamento, ele é contra as legislações vigentes no nosso país, porque não são profissionais complementares na rede, são profissionais fixos. Mas, mesmo assim, ele se empoderou com essa ideia de fazer o credenciamento e fez o credenciamento. Esse credenciamento foi para o Ministério Público através do vereador Fabiano. Fizemos um trabalho na Câmara Municipal de sensibilizar os outros vereadores que estavam achando que o credenciamento era uma maravilha, para que a gente pudesse votar um projeto de lei que a entrada para um trabalho no município fosse através de processo seletivo para os programas de saúde, que são, na verdade, administrados recursos do governo federal pelo município, mas são programas que podem acabar, podem ser modificados, então, para você não ter aquela questão do concursado nesses programas e depois não ter aonde colocar,
se fizesse processo seletivo, mas com data, com direito a 13º, férias, direito trabalhista. Isso, Tatiana, eu estou dando um exemplo. O que aconteceu? Fizemos o projeto de lei, fomos para o enfrentamento, enfrentamos o prefeito, enfrentamos a assessoria dele e conseguimos votar na Câmara de Vereadores esse projeto de lei que beneficiava os profissionais. De que sentido? Que os direitos deles não fossem perdidos. O prefeito sancionou a lei depois que a gente falou na Câmara de Vereadores. Olha, se for vetado, nós derrubaremos o veto na Câmara. Então, eu digo uma coisa para você, Tatiana. Se não tivesse um vereador enfermeiro dentro dessa Câmara de Vereadores aqui de Nova Viçosa, esse diálogo, esse enfrentamento não teria, porque eu tive dificuldade de dialogar com os pares que eles não entendiam a legislação do SUS. E a partir do momento que temos representantes no executivo, no legislativo, que tenha conhecimento da nossa legislação, facilita o diálogo. E mesmo assim, eu tive que abrir um processo que ainda está tramitando no Ministério Público contra o município, que mesmo aprovando a lei, o prefeito não voltou atrás, lei que ele sancionou, não voltou atrás, colocando para os nossos profissionais um trabalho que eu chamo de trabalho escravo. Você não tem direito a INSS, você não tem direito a férias, não tem direito a 13º. Você tira a sua nota como se fosse uma pessoa jurídica. E essa nota fica lá 2, 3 meses para você, recebe o salário de hoje, o salário do mês 4. Isso... Fabiano, pode. Infelizmente, não é uma realidade só aí, de Nova Viçosa. Aqui também, no Piauí, o governo do estado do Piauí faz isso com os trabalhadores da enfermagem, os trabalhadores da saúde. Não tem direito, né? Os direitos são todos retirados, recebem os salários atrasados, e agora a gente começou uma luta com relação à insalubridade. Passou, o conselho enviou, né, na época que eu era presidente, enviou para o deputado aqui estadual um indicativo, né, uma minuta de projeto de lei. Essa minuta passou pela Assembleia, só que como depende do orçamento do Estado, tinha que vir do Executivo para o Legislativo, né? Mas como o Executivo não ia mandar, eu conversei com o deputado, inclusive o deputado Marda, e ele disse, não, pois eu vou abraçar a causa, a gente faz para todos os trabalhadores da saúde e entrega para o governador para ele sancionar. Se ele for sancionar, vai voltar para a Câmara, a gente vai votar a favor. Até hoje a gente não tem resposta, inclusive vários dos servidores que estão trabalhando na linha de frente dos hospitais do estado do Piauí estão já, inclusive, ameaçando uma paralisação por conta do não pagamento dos 40% de insalubridade, que, inclusive, o Ministério Público do Trabalho veiculou, que é o valor, né, o percentual que o trabalhador que está trabalhando hoje no setor de saúde, nos maiores hospitais que são referência, eles têm direito, mas nem nesses hospitais os nossos profissionais e nem os outros trabalhadores estão recebendo. Então, como você falou, realmente, às vezes, falta um pouco de conhecimento de quem está do outro lado, de quem já trabalhou, de quem conhece o SUS, para que sejam feitas leis que protejam os profissionais, né, de saúde, mas também que esses profissionais eles possam estar, nesse momento, por exemplo, de forma mais segura para atuar. Como você falou, a questão dos equipamentos de proteção individual, a gente vem enfrentando toda uma falta de equipamento de qualidade, porque muitas vezes tem, mas não é de qualidade. E aí, sim, hoje o Brasil, né, está aí despontando uma triste estatística, que é o absurdo de profissionais de saúde e profissionais de enfermagem, principalmente contaminados e também que já morreram. E aí alguns colegas aqui estão colocando que é muito importante a questão da união da classe, né? Nós,
para que a gente tenha representatividade, a classe ela tem que se sentir imbuída desse dever também, né? E aí tem que ser construído junto, né? Essa representatividade, como você falou. Em municípios como no seu caso aí, que é um município que muitas vezes as pessoas elas precisam daquele emprego, é um contrato precário, então fica difícil elas lotarem o plenário da Câmara no dia de uma votação. Mas aqui em Teresina, por exemplo, nós temos a maioria dos profissionais de enfermagem, eles são concursados. Graças a Deus a gente não tem aqui esses outros tipos de contrato a nível de fundação, de saúde. E aí, assim, no final do ano passado, a gente teve a alegria de lotar o plenário da Câmara quando foi feita uma votação para mudar, fazer um aditivo numa lei nossa que a gente já tinha para que a gente pudesse ter direito a um aumento de salário. E graças a Deus a gente lotou e pressionamos os vereadores a votar a favor da enfermagem. Então é muito importante a gente ter também, não só do outro lado, lá quando a gente estava junto pressionando, mas ter também lá dentro do plenário vereadores que entendam a nossa profissão e que saibam as dores, né, por a qual a gente passa, a saúde passa no dia a dia. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa conquista sua, como você conseguiu se eleger vereador aí de Nova Viçosa. Tatiana, muito importante, só complementando tudo que você falou. Se nós estamos no patamar que nós estamos, agradeça a nossa categoria mesmo, a nós mesmos. Primeiro que a gente não tem profissionais de enfermagem que se disponibiliza a concorrer à eleição. Segundo que muitas das vezes os nossos companheiros, em todo lugar, não se unem para poder ter um representante no legislativo. A gente vota para todo mundo, a gente dá o nosso voto para todo mundo, mas na hora de dar o nosso voto, na hora de buscarmos pessoas para poder engrossar essa militância, nos falta. Então, esses paradigmas a gente precisa quebrar e é muito importante a gente estar fazendo o que nós estamos fazendo agora, de dialogar a questão de politizar aquele nosso profissional de enfermagem que tem a vocação e tem o currículo preparado para poder fazer esse trabalho juntamente aos órgãos executivo e legislativo. Não foi fácil entrar na disputa eleitoral aqui no município de Nova Viçosa, porque a política, como é em todo o país, existe, na verdade, uma grande máfia por trás de muita coisa. Eu não sou um vereador que eu milito para a direita, para a esquerda ou para o centro. Eu falo de pessoas, de seres humanos. Tem muitos bons políticos na esquerda, tem muitos bons políticos na direita e tem muitos bons políticos que são o quê? Pessoas que saíram de determinado grupo, seja ele profissional ou de outro movimento, se lançaram para ser político, e para você ser político, você precisa estar em um partido que te dê a possibilidade de você se eleger, e dentro desse contexto, a gente coloca o nosso nome para apreciação da população. Mas quando a gente vem de um movimento de classe, de um movimento, no nosso caso, da enfermagem, a gente, teoricamente, teríamos que ter o quê? O apoio maciço da profissão para que a gente pudesse ter, na verdade, aquele profissional lá que luta pela nossa causa. E muitas das vezes não é isso que a gente vê. Às vezes, por essa precariedade dos serviços, as pessoas utilizam os cargos públicos em cidades do interior, como é a minha, para fazer troca de voto. Isso daí não é interessante em lugar nenhum. Eu consegui me eleger a vereador aqui, claro que eu tive apoio dos profissionais de enfermagem. Claro que eu tive, assim, profissionais que abraçaram a minha campanha para que eu pudesse me eleger. Mas claro que eu tive também o apoio da comunidade, aonde muitos desses profissionais que abraçaram a minha campanha, eles conversaram com aquela comunidade, falaram do meu trabalho quanto profissional de enfermagem e como que eu poderia ser útil para outros assuntos que não estavam ligados somente à enfermagem.
porque é importantíssimo ter representantes da enfermagem no legislativo, é importantíssimo. Mas só que o profissional de enfermagem, ele é tão capacitado, ele é tão capaz, que ele consegue permear em outras áreas que não seja a área da saúde e trazer uma visão globalizada de algum assunto que é necessário ter o profissional da saúde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, que tem a vivência dentro de um hospital, tem uma vivência dentro de uma universidade, tem uma vivência no serviço privado para poder, juntos ali, chegar no denominador comum. Então, a minha militância aqui no município, eu me candidatei a primeira vez em um partido muito fraco. Fui o segundo mais votado e não me elegi. Eu não desanimei. Aí eu fui para outra cidade, trabalhar numa outra cidade, que se chama Medeiros Neto, também aqui na nossa região do sul da Bahia, do litoral baiano. E lá eu fui secretário de saúde por 4 anos. Dentro desse período que eu estava trabalhando lá em Medeiros Neto, as pessoas aqui da minha cidade olhavam, nossa, Fabiano conseguiu essa conquista para aquela cidade. Nossa, Fabiano junto com a sua equipe conseguiu. Fabiano, volta para cá de novo, porque a gente precisa de você aqui. A gente quer esses trabalhos acontecendo aqui. Aí eu falei, gente, eu sou político, não nego a minha identidade política, mas eu não estou com o pires na mão pedindo favor, pelo amor de Deus. Não, nós temos que ter um consenso. É necessário que se tenha um representante da área da saúde, um representante da enfermagem na nossa Câmara Municipal. Bora lá. Aí nós fizemos esse acordo com várias reuniões. As pessoas abraçaram a causa, os profissionais de saúde, os agentes comunitários de saúde, os técnicos, auxiliares, enfim, toda a rede de atenção à saúde abraçou a causa porque viu que, historicamente, o nosso município precisava de uma pessoa com conhecimentos de gestão voltado na área do SUS, na área de serviço público, para poder ajudar o município. Foi assim que eu consegui me eleger. Mas uma coisa, Tatiana, eu sempre deixei claro para as pessoas. Graças a Deus que eu escolhi a profissão certa, eu me valorizo quanto profissional e eu não dependo da política para me viver. Porque eu poderia estar trabalhando na rede pública, na rede privada, ou até mesmo trabalhando no ramo empresarial, que é a minha outra função dentro da enfermagem, e não mexer com política. Mas resolvi estar trabalhando na política, porque eu acredito que nós podemos quebrar todos esses paradigmas que nos acompanham há anos, quando a gente conseguir entender que a gente colocando profissionais da nossa categoria lá tomando as decisões e não ficarmos em volta da mesa esperando por uma migalha que alguém vá lembrar da gente. Por isso eu tenho conversado com os meus amigos que nós temos que ter esse pensamento. A gente não tem que viver da migalha. Nós temos que tomar a decisão junto. Então, esse é o contexto. Eu sofri muito. Eu sofri muito nesses últimos anos, tendo que correr atrás da migalha, né? E aí eu acho que é isso que me intui hoje e me dá força para prosseguir. Como você falou, eu não tenho eu sou professora de preparatório, tenho meus vínculos públicos, graças a Deus conquistado com muita dia de estudo, né? Muitos dias de estudo. Então, assim, eu não teria nenhuma uma visibilidade, assim, uma diferença. Eu poderia agora terminar o mandato do conselho e voltar para a minha vida de plantão, minha vida de professora, que eu nunca deixei de ser professora. Porém, essa questão da gente sentir a missão te chamando, dizendo que você pode sim estar lá, que você tem competência, é isso que hoje me dá gás para poder estar colocando o nome como pré-candidata, né, a vereadora aqui de Teresina, porque o que eu vejo é que a população, ela tem que ter opções, né? E que a gente tem que se decidir para se colocar como essa opção. E se
for possível, estar lá para fazer a mudança, a transformação necessária, porque é uma construção coletiva. O que você acabou de falar, essa questão, que muitas vezes você está lá sozinho, tentando lutar pelos projetos de leis, porque os profissionais não podem estar juntos, é complicado, porque ninguém individualmente muda uma situação. A gente só consegue mudar se a gente conseguir uma construção coletiva para transformar. E aí é isso que eu penso, né? Que aqui nós somos uma profissão organizada, a gente trabalhou bastante essa questão da representatividade da profissão, mas a gente precisa cada vez mais de união, como o professor Dean está aí colocando. A enfermagem precisa se politizar, isso daí eu já venho trabalhando, eu sou professora há 17 anos, e sempre, quem foi meu aluno, tem bastante alunos, ex-alunos meus aqui me assistindo, sabe que eu falo sempre dessa questão, independente de estar agora como pré-candidata, mas eu já vinha, há 10 anos eu colocava isso em sala de aula, que a gente precisava ter representantes fortes nas nossas entidades, mas que a gente precisava ter representantes também nos setores legislativo e executivo para que a gente pudesse mudar essa nossa realidade. E a formação hoje, nossos alunos, né, nessa questão da formação, eles são essenciais, porque eles são o futuro da nossa profissão. E se a gente já formar eles politizados, com essa consciência da questão que a política ela faz parte da nossa vida, porque quem faz a mudança na sociedade são os políticos. Então, muitas vezes você fica reclamando, por que hoje eu não posso sair? Por que hoje a quarentena é assim? Porque é decisão do governante, é decisão do prefeito. Então, eles, junto com a Câmara Legislativa, eles fazem a vida da sociedade. Se você aceitando ou não, vai ser aquela lei que você vai ter que cumprir. Então, a gente tem que estar nesses meios, né, como você acabou de falar, para que a gente não esteja só do outro lado da mesa, muitas vezes só colhendo as migalhas que sofre. E aí eu sei que você deve enfrentar várias dificuldades, né, você já relatou algumas, né, mas eu gostaria que você pudesse falar algumas dificuldades que você vem enfrentando nesse meio político. Tatiana, é isso mesmo. A gente precisa dizer para todas as pessoas. Eu quero, assim, mandar uma saudação, né, imensa para as pessoas que estão entrando. Eu não consigo visualizar. Tem a Ciderlande, muito amiga minha, o Léo, que está aí, a Tássia Goulart, fisioterapeuta e técnica de enfermagem, enfim. É uma turma muito grande. Temos, assim, tantas pessoas aqui nos assistindo, nos prestigiando, que eu quero mandar um abraço para vocês e dizer também para o pessoal aí de Teresina que nós precisamos, na verdade, de ter pessoas como a Tatiana no meio político. Nós precisamos ter pessoas com o know-how da Tatiana para que a gente possa vencer esses desafios da nossa profissão juntos. Que bom que Teresina tem um alto índice de pessoas que concursados, que podem, na verdade, dar o seu grito, de ir lá fazer a representação. Osana Danavi, um grande beijo. Então, o que ocorre? Se a gente não tiver pessoas da nossa área, nós vamos ficar sempre sofrendo com os desmandos de muitas administrações, de muitas gestões. Eu tenho sofrido aqui em Nova Viçosa muita. A perseguição, o meu maior desafio, Tatiana, aqui em Nova Viçosa, é porque a própria gestão, ela, na verdade, na sua ineficiência de executar a sua obrigação, não gosta de ser cobrada, não gosta de ser incomodada, não gosta de ser decepcionada no sentido de você ir lá falar a verdade e, muitas das vezes, chamar a imprensa, mesmo com todos os desafios que a gente tem de denunciar processo seletivo fraudulento, você só conseguir denunciar através de meios que não sejam o diálogo. Então, a maior dificuldade que eu tenho hoje aqui nesse município é que a gestão, na verdade, ela olha para o vereador como aquele vereador tivesse que ler a cartilha do prefeito. E no meu caso, eu sempre falo, eu participo de live, dou entrevista na rádio, dou na televisão, vou
nos movimentos que se tem, eu sempre falo, me desculpa para vocês o termo, mas aqui na Bahia ele é muito utilizado no nosso dia a dia. Eu não tenho rabo preso com os políticos. Eu tenho liberdade de permear em qualquer partido, falar o que eu penso e mandar o recado que tem que ser mandado, independentemente se o prefeito vai ficar feliz, porque quando tem que aplaudir, eu vou aplaudir. Mas quando tem que chamar a atenção, eu vou chamar a atenção. Mas uma das coisas que resume bem essa pergunta que você fez para mim, Tatiana, é a falta de diálogo. É de você ser ouvido na essência e de você poder falar e também ser ouvido. Dentro desse meio político ocorre muito isso. As pessoas querem ser donas da verdade e só quer falar aquilo que lhe convém e não quer dar ouvido aos profissionais que entendem e que vivem, que militam para uma saúde de qualidade para os seus munícipes. Então, se eu for colocar por uma escala, a minha maior dificuldade quanto vereador que eu tenho aqui no município de Nova Viçosa é que o executivo e o legislativo, apesar de serem poderes diferentes, mas tem que trabalhar harmoniosamente em favor de toda a comunidade. Aqui nós trabalhamos cada um na sua caixa e quem quiser sair fora da sua caixa, que é o meu caso, eu vou para o enfrentamento, eu vou para o Ministério Público, eu brigo, eu falo o que tem que falar, mas só que tem um detalhe. São poucos para te empurrar para frente e muitos para te puxar para trás. Então, você começa a travar uma guerra para dizer, não, eu tenho que ir, eu tenho que falar, que você perde muito tempo aqui convencendo o indivíduo que você precisa, na verdade, voar para resolver essas coisas, que você poderia estar em patamares melhor. Quanto à questão dos processos, quanto à questão da valorização de uma categoria, que seja enfermagem ou que seja outra categoria, que é aquilo que eu te falei, Tatiana. Quando eu conversei com o Plínio e o Wendel, eu falei para eles, falei assim, olha, Teresina precisa da Tatiana como pré-candidata vereadora. Teresina precisa de ter uma pessoa com o know-how da Tatiana dentro do processo político, porque nós só vamos avançar, porque não adianta Nova Viçosa estar muito bem, obrigado, não adianta Salvador, que é a nossa capital, está muito bem, obrigado, não adianta Teresina estar muito bem, obrigado, mas nós precisamos, nesse período eleitoral que nós vamos vivenciar, nós precisamos de espalhar no nosso Brasil que a nossa representatividade da enfermagem esteja ocupando esses espaços de decisão. E o meu intuito, a minha torcida, que a sua pré-candidatura, Tatiana, ela deslanche com o apoio maciço dos nossos profissionais de enfermagem da sua cidade, que eles possam entender e compreender que nós temos que ter representantes preparados, representantes com embasamento para ir para o enfrentamento. Porque não é fácil, as pessoas falam demais da política, falam demais, a política não funciona, e que não sei o quê. Venha cá, se candidate, vá para o legislativo, para o executivo, ver como que funciona. E quando você tem profissionais preparados para que a gente possa fazer esse trabalho, é muito importante. Por isso eu falei para os meninos e disse, falei, olha, vocês que são aí da cidade, que são militantes da área de saúde, vocês têm que encorajar cada vez mais que a Tatiana tenha prazer em ser pré-candidata e quando chegar a convenção do seu partido, ela tomar a decisão de efetivar a sua candidatura e concorrer a uma dessas cadeiras dessa cidade que tem que ser ocupada por um representante à sua altura, representando a nossa profissão da enfermagem. E isso é na cidade de Teresina, e isso é no interior de Teresina, e isso é em todo o Brasil. Nós precisamos ter representantes que ocupem esses espaços para que nós possamos ter o quê? No futuro, mais deputados estaduais da nossa área, deputados federais, senadores, para que a gente possa, na verdade, ter uma referência política para
buscar essas alternativas para a nossa categoria. Eu participei de uma live na semana passada, né, Fabiano? E na live, justamente, eu fui observar. Nós não temos nenhum senador, né, dos 81 senadores, nenhum é representante da enfermagem, é enfermeiro, técnico auxiliar. Dos deputados federais, que são mais de 500, só temos 2 deputadas federais, que todas 2 são de Santa Catarina, né, enfermeiras. E assim, a nível de Piauí, a gente não tem nenhuma enfermeira deputada estadual, e aqui hoje, na Câmara de Vereadores de Teresina, a gente não tem nenhum profissional de enfermagem nos representando. Então, assim, lembrar que hoje a gente tem que observar nessa questão das propostas, tem que observar também a questão que o poder legislativo, ele não é só o poder que elabora as leis, mas também que fiscaliza o poder executivo. E uma das coisas que você colocou muito importante aí é isso, é de estar a postos para fiscalizar. E aí, muitas vezes, quando a gente tem alguma coisa para desagradar, às vezes a gente é mal visto, como você colocou, mas a gente não pode se calar. E quem sabe e me conhece, sabe que eu não me calo, que eu sou de enfrentamento e que eu sou de fiscalizar, de observar aonde está sendo aplicado, como está sendo aplicado e como ele vai trazer o retorno para a nossa sociedade. Então, assim, a gente precisa desse outro olhar também, que o poder legislativo não é só para fazer lei, mas é também para fiscalizar o poder executivo nas suas ações. Então, muitas vezes, passa pelo poder legislativo o plano diretor de uma cidade, passa a lei orgânica da cidade, o orçamento, e a gente vê muitas vezes que é uma votação do dia para a noite, né? E aquela votação muito apressada, que todo mundo vai só dizer amém, e não pode ser assim. A gente tem que ter critérios, tem que ser uma gestão de eficiência, com resultado, né? E com economicidade. Então, o legislativo, ele também pode ser assim. Você pode gastar o mínimo possível para que você tenha leis que vá trazer o bem-estar para a população e com a economia, né? Com uma lei que você possa ver toda a questão da economia, dos recursos, para que a gente não vá onerar também o poder executivo. E aí é muito importante o que você está colocando, né? E eu gostaria, assim, só de que você dissesse, assim, uma mensagem final sobre essa sua vida, né, de vereador, que logo que eu comecei a conversar com você, Fabiano, eu disse, Fabiano, vamos fazer uma live, eu preciso entender um pouco quais são as suas dificuldades, como foi que você chegou, até para que a gente se fortaleça mais nessa missão, né, nesse entendimento, que não é fácil. A gente vê que desde o momento que você coloca o nome, tem gente que te apoia, mas tem muita gente que critica, né, mas a gente é preparado. Quem já passou por uma gestão de conselho de classe sabe bem o que é isso, né? Então eu digo que hoje eu não sou mais uma vidraça, eu sou pedra. Então, assim, eu tenho esse sentimento, assim, de estar a postos e de estar preparada, porque eu me sinto hoje, né, nessa construção, dessa preparação. Tatiana, eu sempre sou muito observador, gosto muito de ter muito proveito de tudo que eu participo. E hoje eu aprendi uma nova, e eu vou colocar nos meus discursos. Eu não sou vidraça, eu sou pedra. Parabéns pela sua desenvoltura, parabéns pela sua coragem, pela sua determinação. O que nós precisamos nas câmaras municipais de vereadores são pessoas que não se dobram ao sistema. E é isso que me motiva a estar na política, é isso que me motiva a estar como vereador, é isso que me motiva hoje a ser pré-candidato à reeleição aqui no nosso município, porque eu não sou de ficar olhando, não estão gostando, Fabiano. Eu vou sempre me associando com pessoas do bem, com pessoas que querem, de fato, ver a mudança acontecer. E para ver a mudança acontecer, a gente precisa, na verdade, se disponibilizar a enfrentar os desafios. Desafios esses que muitas das vezes não é tão agradáveis para a nossa vida. Mas eu faço muito gosto que a nossa categoria de Teresina, eu creio que o nosso grupo Gigantes da Enfermagem,
tem duas frentes mobilizadas em Teresina, e nós vamos estar no momento certo e oportuno, que é uma coisa, gente, que eu admiro na Tatiana, não por estar falando aqui com ela, pelas referências que eu tive da pessoa da Tatiana através dos nossos grupos do estado do Piauí, é a seriedade no trabalho que ela faz e na identidade que ela tem com a nossa profissão, porque ela não é uma pessoa pré-candidata a vereadora para fazer carreira profissional na política. Ela é uma profissional conceituada, ela tem a capacidade dela, ela não precisaria estar alcançando e nem procurando esses desafios. Na verdade, ela é preocupada com a nossa causa, e por ser preocupada com a causa da enfermagem aí na cidade de Teresina, colocou o nome dela para apreciação da comunidade como um todo, e todos os profissionais da nossa profissão e aqueles também que não da nossa profissão. Eu deixo aqui, Tatiana, uma reflexão. Se a gente continua na nossa vida cotidiana sem ter representatividade nesses espaços de decisão, ou se a gente arregace as mangas e vamos apoiar pessoas do seu gabarito em todas as câmaras de vereadores, em todas as cidades, em todos os estados, mas falando em especial de Teresina, que você possa engrossar esse caldo aí com pessoas que, de fato, possam estar preocupados com a nossa profissão, com toda a sua trajetória do Corém, com toda a sua trajetória de docência, com toda a sua trajetória de uma profissional preparada para estar assumindo um cargo de tão importância nas cidades. Então, o que eu desejo é sucesso na sua pré-candidatura, e quando tiver efetivada essa candidatura dentro das normas da lei eleitoral, eu quero ter outra oportunidade para a gente poder conversar abertamente, né, abertamente sobre a questão de campanha, sobre a questão da gente formar uma militância forte na sua cidade, para que, com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus na sua vida, no dia 1º de janeiro do próximo ano, você seja uma das vereadoras dessa cidade, com o apoio da população, dos profissionais de enfermagem, que a gente consiga fazer esse movimento agigantar-se pelo Brasil, agigantar-se no Piauí e aí em Teresina. E para finalizar, eu quero mandar um grande abraço, Tatiana, para todos os meus companheiros da enfermagem aí da sua cidade, do seu estado. Mandar um grande abraço para minha amiga Osana, da Associação Nacional de Amigos e Vítimas de Queimaduras do estado do Rio de Janeiro. Ela é a nossa representante lá, eu sou representante na Bahia. E quem quiser conhecer um pouquinho dessa outra face do Fabiano, que é da queimadura, acesse o nosso site anavic, com Q de queimadura, anavic.org.br, e nos una nessa causa junto conosco. E um grande abraço a todos vocês. Tatiana, que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém. Que você possa alcançar esses objetivos que a nossa categoria muito almeja, viu? E foi um prazer muito grande dividir esse tempinho aí com você. Muito obrigada, Fabiano. Gratidão. Estou muito feliz de ter dividido esse espaço aqui com você. Meu coração está mais tranquilo depois de ter conversado um pouco com você, de ter sabido dessa sua trajetória, de como você vem enfrentando. Então, assim, foi muito importante para mim, eu tenho certeza para todos os colegas que nos assistiram, né? A Raquel, a Thaís, né? Minha ex-aluna, o Dean. Então, assim, o professor Rogério, então todos que estão nos assistindo, gratidão, e é assim que a gente se fortalece e consegue galgar os degraus, né, como você falou. Primeiro esse degrau, para depois a gente ter representantes no outro nível, até chegar ao nível federal, que é onde é decidido leis que têm impactos a nível nacional. Mas para a gente chegar até lá, a gente tem que ir galgando cada degrau de uma vez, né, não dá para passar um muro sem
atravessar uma escada, né, subir um degrau. Então, é muito importante esses momentos. Agradeço mais uma vez você e com fé em Deus a gente vai voltar antes, né, das eleições, conversando novamente sobre todo esse contexto que a gente deve estar inserido, que é o contexto político. Gratidão, boa noite a todos. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço.